Para começar, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Mariana sempre sonhou com o dia de sua formatura, e esse momento finalmente havia chegado. Depois de anos de esforço, ela conquistou seu diploma de direito, algo que parecia impossível em sua infância humilde. Com lágrimas nos olhos, escreveu o nome do pai no convite: José, o homem que sacrificou tudo para que ela tivesse uma vida melhor. Ele era pedreiro, com mãos calejadas e um coração cheio de orgulho, que sempre acreditou no potencial da filha, mesmo quando todos duvidavam. Mariana sabia que ele era a peça fundamental de sua vitória, e sua presença seria indispensável naquele grande dia. José recebeu o convite com emoção, mas também com uma pontada de insegurança. Ele sabia que a formatura seria um evento sofisticado, cheio de pessoas elegantes, e temia não estar à altura. Mesmo assim, sua felicidade em ver Mariana realizada era maior do que qualquer receio. Sem dinheiro para comprar roupas novas, ele decidiu usar uma camisa bege antiga que havia guardado para ocasiões especiais. Como não tinha ferro em casa, ele foi com ela amarrotada mesmo. Enquanto encarava o espelho, ajustando a roupa, ele repetia para si mesmo que sua filha valia cada sacrifício. É o dia dela, pensou, decidido a enfrentar qualquer desafio para estar ao lado de Mariana. Mariana estava radiante enquanto escolhia o vestido perfeito para sua formatura. Queria algo que refletisse sua conquista e a superação de todos os desafios que enfrentou ao lado do pai. Ela sabia que aquele evento não era apenas uma celebração acadêmica, mas um marco de tudo que eles viveram juntos. Ao provar um vestido azul elegante, ela se olhou no espelho e sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Sabia que o pai estaria lá, mas se preocupava com como ele seria recebido pelas pessoas no evento. Enquanto isso, José fazia seus próprios preparativos, mesmo com recursos limitados. Pegou a velha camisa guardada e uma calça jeans no fundo do armário e começou a limpá-la com cuidado. As mãos rudes, marcadas pelo trabalho pesado, contrastavam com a delicadeza de seus movimentos, demonstrando quanto aquele momento era importante para ele. Cada fio daquele tecido tinha uma história, assim como os sacrifícios que ele fez por Mariana. Mesmo com as dificuldades, ao terminar de se arrumar, deu um último suspiro e sorriu, pensando que, apesar de tudo, aquele seria um dia inesquecível para sua filha. No dia da formatura, José saiu de casa mais cedo, caminhando com passos inseguros em direção ao salão de eventos. Ele segurava com força o convite na mão, como se fosse uma prova de que tinha o direito de estar ali. Ao chegar, foi recebido por olhares curiosos e até alguns risos contidos. A simplicidade de suas roupas contrastava com os trajes impecáveis das outras famílias, que pareciam se encaixar perfeitamente naquele ambiente luxuoso. Apesar do desconforto, José se manteve firme, buscando lugar na plateia de onde pudesse ver Mariana brilhar. Enquanto isso, Mariana, já vestida e pronta, entrou no salão e procurou o pai com os olhos. Quando viu, sentado em uma das últimas fileiras, com um olhar cheio de orgulho e um sorriso tímido, sentiu o coração apertar. Sabia que ele não estava confortável, mas ali estava, por ela. Algumas pessoas ao redor cochichavam, apontando discretamente para ele, e Mariana percebeu o quanto o julgamento alheio podia ser cruel. Mesmo assim, tentou ignorar os comentários e focar no momento que tanto esperou. Ela sabia que, por trás daquele homem simples, havia um herói. Enquanto a cerimônia começava, os cochichos ao redor de José se tornavam mais evidentes. Pessoas elegantemente vestidas comentavam, sem se preocupar em abaixar o tom, sobre como aquele homem simples parecia deslocado no evento. Uma mulher de vestido vermelho riu baixinho, dizendo: "Ele parece que veio de uma obra direto para cá." José ouvia tudo, mas mantinha a cabeça baixa, tentando se concentrar na emoção de ver Mariana em um momento tão especial. Seu coração estava dividido entre o orgulho e a vergonha silenciosa que os olhares preconceituosos provocavam. Mariana, do outro lado do salão, começou a perceber a movimentação. Ela não conseguia ouvir exatamente o que diziam, mas os olhares e risadas na direção de José eram inconfundíveis. O sangue subiu em seu rosto, e ela sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao imaginar o constrangimento que o pai poderia estar sentindo. Ele era o homem que havia dado tudo para que ela estivesse ali, e agora era alvo de humilhação.
Mariana respirou fundo e decidiu que não deixaria isso passar despercebido, mas aguardou o momento certo para agir. Seu coração estava decidido. Ninguém diminuiria a grandeza de José naquele dia. O nome de Mariana foi anunciado no palco, e uma onda de aplausos ecoou pelo salão. Ela caminhou até o centro com passos firmes, segurando o sorriso enquanto olhava para a plateia à procura do pai. Quando seus olhos encontraram os de José, sentiu um misto de orgulho e dor. Ele estava ali, aplaudindo com a mesma intensidade de quem a apoiou em cada passo de sua jornada, apesar de estar cercado por olhares preconceituosos. Naquele momento, Mariana percebeu que o diploma em suas mãos era tão dele quanto dela. José, emocionado, não conseguia desviar o olhar da filha. Ele a via como uma rainha, brilhando em meio a todos aqueles trajes elegantes e discursos pomposos. Para ele, aquele diploma representava cada tijolo que assentou, cada noite em que foi dormir exausto, mas com a certeza de que estava construindo um futuro melhor para ela. As lágrimas em seus olhos não eram de tristeza, mas de gratidão por ver o sonho de Mariana realizado. Ele aplaudia com uma força que parecia querer silenciar todos os comentários maldosos ao seu redor. Após a entrega do diploma, os convidados se reuniram em pequenos grupos, trocando cumprimentos e tirando fotos. José, com um sorriso tímido, tentou se aproximar para parabenizar a filha. No entanto, foi interrompido por um grupo de pais que, com olhares carregados de julgamento, começaram a fazer perguntas cruéis. Você é o pai dela? Nunca imaginei que alguém de sua aparência pudesse criar uma advogada tão brilhante. As palavras, ditas em tom de falso elogio, carregavam uma humilhação que José sentiu profundamente, mas ele permaneceu em silêncio. Mariana, que ouvia a conversa de longe, sentiu uma raiva crescente ao ver o pai sendo alvo de mais um ataque preconceituoso. Ela viu a expressão de José, que tentava disfarçar o constrangimento com um sorriso forçado, e não conseguiu mais suportar. Era o homem que dedicou sua vida a ela, e agora estava sendo tratado como se fosse menos digno de estar ali. Mariana apertou o diploma com força, como se aquele gesto fosse lhe dar coragem, e decidiu que precisava fazer algo. A injustiça com seu pai seria corrigida, e ela estava pronta para agir, não importava o custo. Mariana respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Enquanto as palavras maldosas ainda ecoavam em seus ouvidos, ela sentiu uma força interna que nunca havia experimentado antes. Caminhou com determinação até o palco, ignorando os olhares confusos ao seu redor. Pegou o microfone sem pedir permissão e, com a voz firme, pediu a atenção de todos. Antes que esta noite termine, quero compartilhar algo sobre a pessoa mais importante da minha vida, disse, deixando o salão mergulhado em um silêncio intrigante. Os convidados, surpresos com a interrupção, se viraram para ela, enquanto José observava sem entender o que estava acontecendo. Mariana olhou para o pai e começou a falar, cada palavra carregada de emoção. Esse homem humilde que vocês tanto julgam não é apenas meu pai, mas o meu herói. Foi ele quem me deu forças nos momentos mais difíceis e trabalhou incansavelmente para que eu pudesse estar aqui hoje. José baixou a cabeça, emocionado, enquanto um burburinho de surpresa começou a se espalhar pela plateia. O clima no salão mudava a cada frase, e Mariana sabia que sua decisão já estava impactando todos ali. Mariana continuou seu discurso, agora com a voz embargada, mas sem perder a firmeza. Ela contou como José, com um trabalho árduo e pouco reconhecido, havia colocado comida na mesa, pagado suas mensalidades e a incentivado a nunca desistir. Enquanto vocês veem apenas roupas simples e mãos calejadas, eu vejo a pessoa mais rica que conheço. Rica em caráter, amor e sacrifício. Suas palavras carregavam um peso que atingiu todos os presentes como uma verdade incontestável. O silêncio na plateia era tão profundo que apenas os soluços abafados de algumas pessoas podiam ser ouvidos. José, visivelmente emocionado, olhou para a filha com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem acreditar no que estava acontecendo. Mariana se virou diretamente para ele, apontando o microfone em sua direção. Pai, tudo que sou e tudo que conquistei é graças a você. Esse diploma não é só meu, é nosso. Nesse momento, muitos dos convidados começaram a aplaudir, inicialmente de forma hesitante, mas logo o salão inteiro estava de pé.
O que começou como uma cerimônia comum havia se transformado em uma lição inesquecível sobre amor e resiliência. Enquanto o eco dos aplausos ainda preenchia o salão, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Cada palavra de Mariana parecia ressoar dentro de cada pessoa presente, como um espelho que refletia seus próprios preconceitos. Os cochichos maldosos de antes haviam desaparecido, substituídos por olhares envergonhados e expressões de arrependimento. Até mesmo aqueles que antes riam de José agora não conseguiam encará-lo. Era como se as máscaras de superioridade tivessem caído, e o peso da verdade os obrigasse a repensar seus atos. Mariana desceu do palco e, sem hesitar, caminhou em direção ao pai. O salão inteiro a acompanhava com os olhos, hipnotizados pela força daquela cena. José, que ainda estava em choque, viu a filha se aproximar e abrir os braços, envolvendo em um abraço carregado de amor e gratidão. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíam, apenas lágrimas escorriam de seu rosto cansado, mas feliz. A plateia começou a aplaudir novamente, agora com intensidade, reconhecendo o verdadeiro significado daquele momento, o triunfo do amor sobre o preconceito. Ainda abraçados, Mariana pegou o microfone novamente, agora ao lado do pai, e olhou para a plateia com determinação. Este homem que vocês tanto julgaram pelas roupas e pela aparência é o maior exemplo de amor que alguém poderia ter. Ele trabalhou duro todos os dias, sem reclamar, para que eu pudesse alcançar este sonho. Enquanto alguns aqui têm conforto, eu tive um pai que me deu algo muito maior, coragem e valores que dinheiro nenhum compra. A voz de Mariana, repleta de emoção, fez com que mais pessoas se rendessem às lágrimas. José, que até então não havia falado, pegou o microfone com mãos trêmulas e, emocionado, agradeceu a filha. Eu não sou perfeito, mas tudo que fiz foi por ela. Ver minha menina chegar aqui hoje é o maior prêmio que eu poderia ter. Suas palavras simples, mas cheias de sinceridade, tocaram os corações de todos. Muitos dos presentes, inclusive aqueles que o haviam humilhado, baixaram a cabeça em sinal de arrependimento. O momento não era apenas sobre pai e filha, era uma lição de humanidade que ninguém naquele salão esqueceria. Quando José terminou de falar, Mariana não conseguiu segurar as lágrimas e o abraçou novamente, com uma força que parecia querer protegê-lo de toda a crueldade que ele enfrentou naquela noite. O abraço entre pai e filha foi tão sincero e cheio de emoção que muitos dos presentes sentiram um nó na garganta. Era impossível não se comover com o amor que transbordava entre os dois. O salão, antes cheio de cochichos e julgamentos, agora estava tomado por uma atmosfera de respeito e arrependimento. A cena era poderosa, como se cada olhar preconceituoso tivesse sido desarmado pelo vínculo inquebrável entre José e Mariana. Enquanto isso, os aplausos se intensificavam, como um gesto coletivo de reconhecimento ao sacrifício de José e à coragem de Mariana. Alguns pais, que antes se orgulhavam apenas de suas posses, agora olhavam para José com admiração genuína. Mariana, com o rosto ainda molhado de lágrimas, segurou a mão do pai e o guiou até o centro do palco. Ele, constrangido, tentou resistir, mas ela insistiu. Hoje, esse palco é tão seu quanto o meu, pai. O gesto fez com que o salão explodisse em aplausos, mostrando que, naquele momento, eles eram os verdadeiros protagonistas da noite. À medida que José subia ao palco ao lado de Mariana, o clima no salão mudou completamente. A arrogância e o preconceito que antes pairavam no ar deram lugar à admiração e à emoção. As pessoas, que antes julgavam pela aparência, agora aplaudiam de pé, com lágrimas nos olhos. Um silêncio respeitoso preenchia os momentos entre os aplausos, como se todos estivessem absorvendo a grandeza do que testemunhavam. Era impossível negar, aquele homem, com suas roupas simples e mãos calejadas, representava uma força e um amor que poucos ali haviam experimentado. Mariana olhou para a plateia e viu rostos envergonhados entre os aplausos, especialmente daqueles que haviam feito comentários maldosos sobre seu pai. Com o microfone em mãos, ela fez questão de reforçar a mensagem. Meu pai não é apenas meu herói, ele é a prova de que o verdadeiro valor das pessoas está em suas ações, não em sua aparência. Essas palavras arrancaram ainda mais aplausos, enquanto José, humilde como sempre, mantinha a cabeça baixa, emocionado, mas surpreso com a reviravolta. A transformação naquele salão era evidente.
o preconceito havia sido substituído por respeito, e todos aprenderam uma lição inesquecível sobre empatia e humanidade. Após a explosão de aplausos, alguns convidados se aproximaram timidamente de José e Mariana. Um dos professores de Mariana, um homem conhecido por ser rígido e exigente, fez questão de cumprimentar José. O senhor é um exemplo de força e dedicação. Agora entendo de onde vem a determinação de sua filha. José, surpreso, agradeceu com um sorriso humilde, ainda sem saber como lidar com tantos elogios. Pessoas que antes o evitavam começaram a se aproximar, algumas com palavras sinceras, outras tentando redimir suas atitudes preconceituosas. Entre os que vieram até eles estava uma mãe que, mais cedo, havia feito comentários maldosos sobre José. Visivelmente constrangida, ela pediu desculpas com lágrimas nos olhos, admitindo que julgou sem conhecer. Eu estava errada, e sua história me fez refletir. O Senhor é uma inspiração. José aceitou as desculpas com a mesma dignidade que sempre carregou, sem ressentimentos. Mariana observava tudo com o coração aquecido, sabendo que aquele momento não apenas celebrava sua conquista, mas também transformava mentalidades. Ela percebeu que sua atitude havia plantado sementes de mudança no coração de todos ali. Enquanto os convidados continuavam emocionados, Mariana tomou novamente o microfone para um último discurso. Hoje, eu não celebro apenas a conquista de um diploma. Celebro a força de um homem que, sem recursos, sem privilégios, fez o impossível para me dar uma chance na vida. Meu pai é a definição de coragem, trabalho e amor incondicional. Suas palavras eram tão poderosas que o silêncio na plateia era absoluto, como se ninguém ousasse interromper aquele momento. Cada frase parecia tocar o coração das pessoas, deixando claro que não era apenas uma homenagem, mas uma lição para todos ali. Mariana olhou diretamente para os convidados e concluiu com uma reflexão. Não julguei ninguém pela aparência ou pelo que possuem. A verdadeira riqueza está nos valores, nos sacrifícios e no amor que alguém é capaz de dar. As palavras reverberaram pelo salão, fazendo muitos refletirem sobre seus próprios preconceitos. Nesse instante, José, emocionado e sem saber onde esconder as lágrimas, foi envolvido por mais um abraço da filha. A plateia explodiu em aplausos, agora completamente rendida à força daquela história de superação e amor. Naquele momento, Mariana e José não apenas conquistaram respeito, mas também mudaram a maneira como todos enxergavam o verdadeiro valor das pessoas. Depois do discurso de Mariana, os convidados começaram a conversar entre si, claramente impactados pelo que presenciaram. A história de José e os sacrifícios que ele fez por sua filha trouxeram à tona reflexões profundas. Pessoas que antes julgavam as aparências agora reavaliavam seus valores e atitudes. O evento, planejado para ser apenas uma cerimônia de formatura, havia se transformado em algo muito maior, um despertar coletivo sobre o verdadeiro significado de amor e sacrifício. José, ainda emocionado, olhava ao redor, agora não com vergonha, mas com um sentimento de pertencimento. Mariana, ao lado do pai, percebeu que aquela noite não era apenas sobre celebrar sua conquista, mas também sobre dar voz àqueles que, como José, eram muitas vezes invisíveis. Alguns convidados, inspirados, começaram a compartilhar histórias de suas próprias lutas e superações, criando um ambiente de empatia e conexão. Um professor da faculdade comentou que nunca havia presenciado algo tão transformador em uma formatura. José, mesmo sem palavras, era agora um símbolo de dignidade para todos ali. A mudança no ar era palpável, e Mariana sentiu que, ao defender seu pai, havia provocado uma transformação que ia muito além do salão. Nos dias que se seguiram, a história de Mariana e José tomou proporções que ninguém esperava. Alguém na plateia havia gravado o discurso e o abraço emocionante entre pai e filha, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Milhares de pessoas se identificaram com a luta de José e elogiaram a coragem de Mariana em defendê-lo publicamente. A simplicidade e a humildade de José, combinadas com a determinação e gratidão de Mariana, tocaram corações em todo o país. Em pouco tempo, veículos de comunicação começaram a procurar a família para contar mais sobre a história deles. Quando José foi convidado para uma entrevista em um programa de televisão, ele hesitou,
achando que sua vida simples não tinha nada de extraordinário. Mariana o encorajou, explicando que sua história poderia inspirar muitas outras pessoas. No programa, ele falou com honestidade sobre os desafios que enfrentou, os sacrifícios feitos e o orgulho que sentia da filha. O apresentador, emocionado, destacou que José era um exemplo de pai, alguém que nunca desistiu, mesmo nas piores dificuldades. A repercussão foi enorme, e José, antes invisível para o mundo, agora era admirado por sua força e resiliência. Após a entrevista, a repercussão foi ainda maior do que José e Mariana poderiam imaginar. Empresários, advogados e pessoas influentes ficaram comovidos com a história e quiseram ajudar de alguma forma. Um empresário, que também teve uma origem humilde, entrou em contato para oferecer a José um emprego com melhores condições e um salário digno. Além disso, ele se comprometeu a financiar os estudos de pós-graduação de Mariana, reconhecendo seu potencial e sua dedicação. A oferta pegou José de surpresa, que, emocionado, aceitou não pelo dinheiro, mas pela oportunidade de melhorar a vida da filha e continuar sendo um exemplo de superação. Mariana, por sua vez, sentiu que sua luta pelo pai estava começando a render frutos ainda maiores. Ela sabia que o reconhecimento público não mudava os sacrifícios que fizeram, mas trazia um senso de justiça para a história deles. José, no entanto, manteve sua humildade. Ele agradeceu a oferta e fez questão de lembrar ao empresário que seu maior prêmio já havia sido ver sua filha formada. A família, que antes vivia com dificuldades, agora via novas portas se abrindo e, acima de tudo, José continuava sendo o mesmo homem simples, cuja verdadeira riqueza estava em seu coração. Com o novo emprego, a vida de José começou a mudar de forma significativa. Ele agora trabalhava em um ambiente que valorizava sua experiência e dedicação, recebendo o respeito que sempre mereceu. Sua casa, antes humilde, passou por reformas que ele mesmo começou a planejar com orgulho, transformando o espaço em um lugar mais confortável para ele e Mariana. Apesar das melhorias, José nunca deixou de lado a simplicidade que o definia, sempre grato por cada oportunidade. Mariana, por sua vez, começou sua pós-graduação, determinada a honrar ainda mais os sacrifícios do pai. Enquanto isso, a história deles continuava a inspirar muitas pessoas na comunidade e nas redes sociais. José se tornou um símbolo de perseverança, mostrando que o amor de um pai pode superar qualquer barreira. Em um evento organizado pela Faculdade de Mariana, ele foi convidado como palestrante para compartilhar sua trajetória. Embora tímido, aceitou o convite, emocionando todos ao falar sobre a importância de acreditar nos sonhos, mesmo diante das dificuldades. A volta por cima de José não foi apenas material, mas também emocional, mostrando que respeito e dignidade são conquistas tão importantes quanto qualquer outra. A história de José e Mariana não parou apenas na mudança de suas próprias vidas, ela teve um efeito transformador na comunidade onde viviam. Inspiradas pela coragem de Mariana e pela resiliência de José, várias pessoas começaram a valorizar mais as histórias e os esforços das pessoas humildes ao seu redor. Movimentos de apoio a trabalhadores de baixa renda surgiram, e até mesmo empresas locais passaram a criar iniciativas para oferecer melhores condições a seus funcionários. José, sem perceber, tornou-se uma figura central dessa transformação, sendo frequentemente citado como exemplo de superação. Em escolas e eventos da região, a história de pai e filha era contada como inspiração para jovens e famílias. Mariana começou a ser convidada para palestrar em faculdades, compartilhando a importância de gratidão, amor e determinação. Ela sempre fazia questão de levar José consigo, destacando que o verdadeiro herói de sua trajetória era ele. Um grupo de jovens, impactado por sua fala, iniciou um projeto comunitário para ajudar pais trabalhadores a garantir a educação de seus filhos. José e Mariana, sem planejar, haviam acendido uma chama de mudança que beneficiava muito além de suas próprias vidas. Anos se passaram, e Mariana se tornou uma advogada respeitada e admirada em sua profissão. Durante uma cerimônia de premiação, onde recebeu um importante reconhecimento pelo impacto social de seu trabalho, ela foi convidada a fazer um discurso. Com o mesmo brilho nos olhos de sua formatura, Mariana subiu ao palco e começou agradecendo a pessoa que inspirou a ser quem era. Tudo o que conquistei,
devo a um homem que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Meu pai é o alicerce de todas as minhas vitórias. As palavras foram seguidas por aplausos calorosos que encheram o auditório. José, sentado na primeira fila, olhava para a filha com o mesmo orgulho que sentiu naquele dia tão distante da formatura. Ele não precisava de troféus ou prêmios, porque sabia que seu maior sucesso estava ali, diante de todos. Após o evento, Mariana entregou o prêmio ao pai e disse: "Esse também é seu, pai, por cada tijolo assentado, cada noite sem descanso e cada palavra de incentivo." José sorriu, emocionado, e respondeu com a simplicidade que o definia: "Tudo valeu a pena." O ciclo estava completo. Eles haviam vencido juntos, não apenas as dificuldades, mas também o preconceito e as barreiras que a vida impôs. A história deles, agora eternizada, seguia inspirando corações em todos os lugares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!